Bom, sejam bem-vindos então. A partir do tema proposto, do uso das vestimentas nos diferentes momentos, eu escolhi então pesquisar sobre os atos fúnebres, sobre os velórios. Percebo que esse tema ele é pouco trabalhado, ele é pouco explorado, então acho que é fundamental que a gente comece a falar sobre diferentes coisas que a gente não costuma falar. Eu realizei algumas entrevistas a partir de questionários e algumas entrevistas informais, através de conversas, diálogos, dentro da minha região. A partir disso, então, eu consegui algumas coisas que eu vou falar para vocês de como se davam esses atos fúnebres e de como as vestimentas eram usadas como processo de simbolização do luto e da dor, do sofrimento desse momento. Eu começo, então, falando da cor preta, que quando a gente fala em velório, é a primeira cor que vem à cabeça. Então, e também é a cor que mais apareceu nas minhas entrevistas, é o preto. Preto, então, ele é usado para simbolizar esse luto e essa dor da família, dos amigos, de perder um ente querido, de perder um familiar. Eu trago aqui um véu preto que ele era usado então para simbolizar esse luto e principalmente nos momentos de oração. Ele era muito mais usado nos momentos de oração dentro dos atos fúnebres. Ele é parte então da vestimenta de um grupo específico que surgiu nas minhas entrevistas, que são as carpideiras. As carpideiras eram mulheres pagas para chorar nos velórios. Tinha então toda uma especulação de que o choro dessas mulheres seria um choro puro e traria então um descanso eterno para a alma do morto. As carpideiras também usavam toda a roupa preta. Esse é um vestido que eu não consegui nenhum vestido de carpideira, então pelos relatos eu produzi, na verdade eu mandei fazer um vestido pelos relatos, que é mais ou menos esse molde, tá? Ele é nos meus relatos, então eu pesquisei que o tecido mais usado para os vestidos era o tergal. Mas, como eu não consegui nenhum pronto daquela época, eu adaptei usando o Oxford para poder fazer. Ele não ficou verídico como eu achei nas pesquisas, mas eu consegui reproduzir ele no Oxford. O véu ele era usado também por todas as carpideiras, para simbolizar mais ainda esse luto. E era o choro das carpideiras, ele era muito exacerbado. Então elas chegavam e paravam o velório, choravam bastante, de forma bem intensa, para significar essa dor e esse processo de luto. Passando então para uma outra fase, eu falo sobre os lutos. Existiam dois tipos de luto, o luto fechado e o meio luto. O luto fechado, ele era caracterizado pela roupa toda preta, como esse vestido. Então todas as peças usadas eram pretas. O meio luto, ele era uma peça branca ou de cores claras, o bege, um azul claro, um rosa bebê, e uma peça preta. Geralmente a calça era preta e a parte de cima era branca, que nessa época as mulheres já usavam mais calças do que vestidos. Esse meio luto e o luto fechado, ele acontecia somente na família, a mulher e os filhos, quando se falava em homens. Os homens, eles não costumavam praticar, quando sua esposa, sua companheira falecia, eles não costumavam praticar o luto fechado e o meio luto, mas era mais restrito às mulheres. Falando das mortalhas, era basicamente o traje, como era chamado, que era um terno, o paletó, camisa, gravata e calça. Geralmente, para adaptar, como nas minhas pesquisas eu não encontrei nenhum relato de que o sapato ele fosse um sapato social, pelas questões financeiras de adquirir esse sapato, era usado a bota. Então, as mortalhas, elas também apareceram nos meus relatos na cor roxa, mas a predominante era a preta e nas mulheres a branca, roxo. Também, mais pra frente, eu falo da pilcha,
porque ela era também usada nos velórios pela família e pelo morto também, como mortalha. Mas também apareceu nos meus relatos com menor frequência. O mais usado era o traje. Eu falo agora mais na atualidade dos velórios de hoje em dia, que já acontecem de uma forma totalmente diferente do passado. Como no passado eles aconteciam nas casas, nas salas da casa, que então era muito mais intimista pela decorrência da época. Colocava-se um pano branco, geralmente algum tipo de renda, na porta da casa. O morto ele ficava com os pés virados para a porta da sala e ele era deitado então numa mesa ou algo do tipo, desta forma, na sala. E os familiares geralmente ficavam ao redor. Em alguns relatos, os entrevistados me disseram que, devido ao fato que às vezes a sala era muito pequena, o morto ficava na sala junto com a família, quando era um homem e a mulher, quando era a esposa, o marido e os filhos, e os outros amigos e conhecidos ficavam do lado de fora ou na cozinha da casa. Agora eu falo da atualidade. Não se usa mais tanto o preto, não se usa nem o meio luto e nem o luto fechado. Hoje em dia nós vemos que há uma abrangência muito maior dessas vestimentas. Então, geralmente a família usa uma peça de roupa preta, somente a família, não se usando mais toda a roupa preta e nem o luto fechado e meio luto.